O céu do sertão nordestino parecia uma brasa acesa naquele início de tarde. O ar vibrava de calor e tudo era silêncio, exceto pelo próprio chiado da secura. Ali, entre mandacaros retorcidos e a poeira que flutuava como véu dourado, um menino caminhava com a obstinação de quem não tem opção. Lucas, magro e de olhos de um castanho quase dourado, galgava pedras com uma destreza de quem fez da aridez seu lar. Mas antes de avançarmos no enredo, faço um convite especial. Se esta história já prendeu sua atenção, inscreva-se no canal e junte-se a nós em jornadas onde emoção, mistério e esperança cruzam caminhos improváveis. Comente depois o que mais te tocou. Cada palavra sua faz diferença. Voltando ao sertão, naquela tarde tudo mudou. Lucas deixava pegadas leves na terra quente, desviando de espinhos e atento a qualquer movimento. Seu olhar era de desconfiança, cultivado por anos de indiferença e abandono. Seu corpo parecia pequeno diante da vastidão do horizonte seco, mas seus olhos eram grandes e cheios de perguntas caladas. O silêncio foi quebrado de repente por um som seco, abafado, vindo de trás de um amontoado de pedras. Lucas parou, corações de menino batendo forte e rápido, instinto de sobrevivência. Talvez um lagarto. Talvez uma cobra, ou pior, um adulto agindo à margem da lei ou da solidão. Mas algo estranhamente humano puxou sua atenção. Com passos calculados e silenciosos, Lucas se aproximou. Entre os galhos secos de uma moita, um vulto parecia contorcer-se em desespero e exaustão. O menino encolheu-se atrás de um cacto, medindo a cena. Ali, caído, um homem elegante mesmo em frangalhos, sufocava palavras inaudíveis. Terno amarrotado, gravata manchada de poeira, os cabelos castanhos colados na testa pelo suor. Lucas pensou em correr. Aprendeu cedo que todo adulto é um risco e que a sorte não sorri para meninas e meninos de rua, mas algo no homem lhe chamou a atenção. A postura vulnerável, o olhar sofrido puxando forças do nada. Era Eduardo, nome desconhecido que em breve mudaria tudo. O homem, ao perceber a presença, tentou erguer-se, sem sucesso. O desespero estava visível em seus gestos trêmulos. Ele tentou falar, mas sua voz soava gasta, quase rouca, dominada pelo medo e exaustão. Estendendo a mão suja, murmurou: "Garoto, por favor, me ajude." Poucas palavras, peso imenso. Lucas hesitou. Olhou ao redor, buscou sinais de perigo além daquele homem. Mas os olhos de Eduardo, mesmo em meio aos traços endurecidos pela vida citadina e o sofrimento recente, eram sinceros no pedido mudo. "Não tenho nada", respondeu Lucas defensivo, braços cruzados, mexendo-se inquieto. "Nem água, nem comida. Só passo por aqui. Só preciso que confie em mim por alguns minutos." A súplica sincera de Eduardo era algo raro em sua vida. Adultos, geralmente, olhavam através dele como se não existisse. Aquilo mexeu com Lucas de um jeito que não sabia explicar. No chão, Eduardo puxou do bolso um papel amarrotado, trêmulo. Era um envelope, onde estavam desenhos e códigos estranhos, nomes e números escritos à mão rapidamente, numa caligrafia quase desenhada pelo pânico. "Este papel é tudo. Se fizer alguma coisa por mim, proteja isso", pediu Eduardo, estendendo o envelope para Lucas. "Não confie em ninguém, ninguém mesmo, principalmente em quem se aproxima querendo ajudar demais." Lucas se assombrou. Por um instante imaginou se aquilo era algum tipo de armadilha, mas havia sinceridade exausta nos olhos do homem. Pegou o envelope e tentou escondê-lo sob a camisa larga, sem se comprometer. "Quem são essas pessoas?", murmurou Lucas, pelo canto da boca. "Você não entende agora", respondeu Eduardo, franzindo o rosto devido à dor. "Mas, se conseguir entregar para Marina Tavares, repórter, estação de rádio em Itabira. Ninguém mais." As palavras eram urgentes, escondidas entre pausas, como se temesse ser ouvido até pelo vento. Lucas sentiu o peso da confiança e do medo. A voz rouca de Eduardo tremia num esforço quase em vão de manter-se consciente.
Lucas fitou o horizonte, pensando em sumir, desaparecer entre as pedras, como fizera tantas vezes. Mas Eduardo parecia quebrado, não só fisicamente, mas também nos pedaços mais ocultos da alma. Uma faísca de compaixão acendeu no peito do menino. "Meu nome é Lucas", disse quase num sussurro. "Não prometo nada, mas vou tentar." Eduardo respirou aliviado, fechando os olhos por um segundo. Lucas, então, ouviu vozes longe, nas trilhas de pedras. O medo saltou de volta. A ameaça era real. Havia outros procurando por Eduardo, pessoas para quem o sol e o calor eram detalhes diante do objetivo sombrio de encontrar aquele homem. Lucas ajudou Eduardo a se erguer, apoiando-o como podia. O contraste entre os dois era nítido. Um menino que aprendera a sobreviver sem pedir. Um homem acostumado ao poder, agora dependente de uma compaixão improvável. As primeiras sombras começavam a se alongar sobre o sertão, e ali, sob aquele céu inflado de calor, dois destinos se entrelaçaram. Toda escolha parecia perigosa, mas ficar era sinônimo de ser encontrado. Assim, sem olhar para trás, Lucas começou a guiá-lo entre cactos, pedras e caminhos pouco conhecidos, buscando não só um abrigo, mas uma chance de salvação para ambos. A cada passo, a missão crescia em mistério e responsabilidade. O envelope junto ao peito de Lucas era agora seu segredo e sua sentença. E na beirada daquele sertão tão duro, ambos aprenderiam que, às vezes, a salvação vem de onde menos se espera. O caminho pelo sertão era feroz. O calor expulsava qualquer esperança de frescor, e cada arbusto seco era uma promessa de espinhos ou abrigo passageiro. Lucas guiava Eduardo por trilhas que só os que vivem na rua, ou os que estão perdidos de verdade, conheciam. O homem tropeçava, os sapatos finos e fora do lugar se enchendo de terra, enquanto Lucas mantinha o olhar atento, calculando perigo a cada esquina, ouvindo o mínimo sussurro do vento. Por um tempo, não trocaram palavras. Lucas percebeu, nas pausas hesitantes, que Eduardo jamais teria sobrevivido sozinho. A cada passo desajeitado, a cada gemido dolorido, ficava claro que sua vida até ali tinha sido cercada não pelo silêncio escaldante do sertão, mas por vozes controladas dentro de escritórios climatizados, paredes envidraçadas e telefonemas urgentes. O menino passou a observar Eduardo, não por desconfiança, mas tentando entender que força movia aquele homem elegante até ali, à beira do desaparecimento. Sua pele antes clara estava marcada pela poeira. As mãos mostravam tremores não habituais e pequenos arranhões davam o tom de alguém recém-chegado ao martírio da vida real. Eles pararam à sombra improvisada de um juazeiro torto. Lucas tirou o envelope e encarou Eduardo com desconfiança e curiosidade. "Por que querem tanto esse papel?" perguntou baixinho, mas incisivo. Eduardo fechou os olhos por um instante, pesando as palavras. A sensação de risco transbordava em cada gesto. "Tem gente importante envolvida em coisas erradas, Lucas. Se ele cair nas mãos erradas, muita coisa ruim pode acontecer com muita gente inocente." Ele desviou o olhar, sentindo-se envergonhado, talvez, por confiar tanto em alguém tão jovem. Alguém que, em outra vida, ele jamais teria dado ouvidos. Lucas girava o envelope entre os dedos, tentando imaginar os segredos ali escondidos. O som do rádio de pilha de alguém distante ecoava como um aviso. As notícias se espalhavam rápido no interior. Ele sabia. O sertão tem ouvidos. Agora era a vez de Lucas ser visto. Seu rosto ainda de menino, mas com a rigidez de quem teve que crescer antes do tempo. Olhos atentos, face queimada do sol, cabelo esvoaçando ao vento. O corpo era franzino, mas havia energia na forma como enfrentava o medo. "Só quero terminar logo com isso", resmungou, tentando não demonstrar o nervosismo. Enquanto caminhavam, Lucas deixou que a mente vagueasse pelas lembranças. Retratos borrados de uma infância partida.
A pequena casa onde viveu com a mãe, os dias claros antes do desaparecimento dela, o vazio gelado quando ficou só. O menino aprendeu, apoiando-se em qualquer gentileza, a desconfiar de presentes e de promessas fáceis. Vivia de sobras, fazendo do mundo um tabuleiro sempre hostil, mas nunca perdeu totalmente a esperança de reencontrar sua mãe. O sertão, para ele, era abrigo e punição, um espelho de sua própria existência. Eduardo, cambaleante, observava o menino. Admirava a coragem, mas, acima de tudo, sentia-se impotente e envergonhado. Era um homem que perdera as certezas. Trabalhou duro para chegar onde estava. Um nome conhecido nas rodas de negócios, respeitado por sua habilidade em fazer alianças rápidas. No entanto, aquele envelope, aqueles nomes, aquelas cifras, tudo era sombra. Tornara-se peça num jogo violento demais, até mesmo para seu universo de negócios. Um suspiro profundo. Eu tinha tudo para resolver sozinho, Lucas. Eduardo confessou, voz baixa, quase quebrada. Mas há pessoas que não enxergam limites quando querem o próprio segredo seguro. Lucas fitou o horizonte sem saber responder. Sabia que, por mais que desconfiasse de adultos, Eduardo já não era uma ameaça, mas um homem naufragado. Continuaram avançando dia adentro, desviando de pequenos vilarejos, escapando de olhares curiosos. À distância, ouviram buzinas e motos, sinais de gente à procura. Precisavam chegar a algum lugar seguro. Pararam na ruína de um antigo curral de pedra. Lucas conhecia a região. Pulou o muro, guiando Eduardo para longe do olhar de estranhos. Lá dentro, Eduardo desabou sobre um tronco, respirando com dificuldade. Sabe, nunca imaginei precisar tanto de um desconhecido, falou, olhando para o menino. Eu fui sequestrado. Queriam me obrigar a calar, mas achei uma brecha, fugi. A lista nesse envelope é perigosa, Lucas. A voz trêmula carregava verdades mutiladas. Tem nomes, e um, em especial, que mudou toda a minha vida. Celso Valente. Sabe o que é ver alguém sorrindo na televisão e, ao mesmo tempo, ordenar coisas horríveis pelas sombras? Ele mexe com gente graúda. Se esse envelope chegar à polícia errada, tudo piora. É por isso que pedi para Marina. O nome de Celso Valente ecoou como uma lenda de medo e poder, dessas que circulam de boca em boca em feiras e churrascarias, sempre com um olhar rondando e a certeza de que nunca se deve falar alto demais. Lucas sentou à frente do homem, estudando suas feições. Era estranho ver alguém tão vulnerável, acostumado ao comando, agora à mercê até mesmo de um menino supostamente invisível à sociedade. No calor do abrigo improvisado, Lucas decidiu perguntar: "Você já teve medo de perder tudo? De acordar e não ter ninguém?" O silêncio foi pesado. Eduardo demorou a responder. "Já senti medo, mas nunca como agora. O pior é perder quem a gente ama. Eu fui deixando minha família para depois, achando que o trabalho era tudo. Hoje, daria qualquer coisa para ouvir a voz do meu irmão, ou da minha mãe." De repente, Lucas se viu mirando um espelho invisível. Vidas tão distantes e, ao mesmo tempo, marcadas pelas mesmas ausências. O sol já apontava para o fim de tarde. O tempo urgia. Lucas guiou Eduardo por caminhos tortuosos até uma casa abandonada, onde planejou passar a noite. No caminho, disfarçaram pegadas, esconderam pertences. O menino era astuto, desconfiado de que olhos demais sondavam aquela região. Enquanto Eduardo se ajeitava num canto sombrio, Lucas se manteve de sentinela. Espiou o envelope novamente. Só então percebeu um detalhe. Entre os nomes escritos a lápis, um deles fez o peito apertar. Era seu próprio sobrenome. O coração do menino pulou no peito. Certeza impossível. Estaria sua mãe implicada naquele mistério? Ou talvez vítima dos mesmos que agora perseguiam Eduardo? A dúvida tornou a noite ainda mais longa. O medo se misturava à esperança tênue. Talvez, finalmente, estivesse perto de descobrir a verdade sobre a mãe. E talvez, ao ajudar Eduardo, também se salvasse de um abandono eterno.
Antes de adormecer, sentiu o olhar do empresário, grato, observando-o. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas percebeu que, ao invés de invisível, ele estava sendo visto. No segredo daquele velho curral, uma improvável aliança se selava no silêncio do sertão. Enquanto a noite descia e os grilos começavam seu concerto, Lucas dormia com um misto de medo e esperança. Mal sabia que, dali para frente, cada passo traria não só respostas, mas também perigos cada vez mais próximos e decisões que mudariam para sempre a sua trajetória. A madrugada no sertão era um capítulo à parte. O silêncio, cortado de vez em quando pelo canto de algum animal noturno, criava uma atmosfera densa, como se cada ruído fosse um segredo sussurrado pela terra. Lucas, mesmo acostumado à precariedade, não relaxava por completo. Dormira por breves minutos, sempre acordando aos saltos com qualquer estalido, como quem teme que a ameaça se disfarce entre as sombras. Eduardo também não encontrava alívio. Por mais exausto que estivesse, os olhos insistiam em se manter abertos, ora observando Lucas, tentando entender a força daquele menino, ora encarando o teto de palha e lascas de luz da lua que atravessavam os buracos, lembrando-se de tudo que deixara para trás. Era impossível não pensar em como as voltas da vida o arrancaram de seu eixo, de executivo respeitado a um foragido, dependente de um garoto que o destino cruzou no mais desolado dos cenários. Mas maior que seu medo era o desejo de impedir que o mal de Celso Valente continuasse impune. A lista era a chave, não apenas para sua redenção, mas talvez para a de muitos outros. Assim que os primeiros raios do sol começaram a tingir de dourado os galhos retorcidos, Lucas se levantou decidido. Passou a mão sobre o envelope guardado entre as roupas. Não era mais apenas um recado para a repórter. Agora também era um fio de esperança para descobrir sobre sua mãe. Eduardo, precisamos continuar. Eles não vão desistir fácil. O empresário, deitado sobre um casaco improvisado, assentiu, esforçando-se para mostrar coragem. Como você consegue ser tão calmo? Talvez eu fosse como você na infância, disse, arriscando um sorriso cansado. A gente aprende rápido, Lucas respondeu, a expressão endurecida por uma carga que mesmo os adultos mais experientes teriam dificuldade de suportar. Aqui, quem não aprende, some. Enquanto se preparavam para sair, Lucas, de súbito, ouviu vozes ao longe. Seu olhar imediatamente se arregalou. Se abaixa! Sussurrou rapidamente para Eduardo, instintivamente puxando o empresário para trás de um espesso touceiro de cibolas bravas. Um grupo de homens uniformizados passava na estrada de terra perto da casa abandonada. Tinham rádios e carros altos que levantavam nuvens de poeira. Lucas conteve a respiração. O perigo era real. Talvez fossem policiais, mas ele sabia. Em lugares pequenos, às vezes as linhas entre o certo e o errado se borram facilmente. Esperaram o tempo necessário até os sons se dissiparem. Só então Lucas deu sinal para continuar. Aproveitaram a densa vegetação que se concentrava nos vales. Ali, o menino usava todo o conhecimento de quem já fugiu antes. Foram cortando o caminho até um riacho, onde Lucas conhecia pescadores que, vez ou outra, trocavam mantimentos por pequenos favores. Foi ali, na beira da água, que Lucas decidiu arriscar uma pergunta há muito guardada. Você já perdeu alguém que realmente importava? Eduardo respirou fundo. Perdi a mim mesmo, às vezes. Mas acho que nunca doeu tanto quanto perder minha filha. Não perdi do mesmo jeito que você perdeu sua mãe, comentou, comovido pela simplicidade da pergunta. Mas me afastei, me deixei engolir pelo trabalho, pelas obrigações, pela vaidade. A verdade é que depois que tudo desmorona, o que sobra são as pessoas que a gente deixou para trás. Lucas se calou. Esfregava as mãos uma na outra, como quem tenta despistar a emoção. Então perguntou de supetão: o nome da minha mãe pode estar nesse papel? Eduardo, pego de surpresa, não soube responder. Não sei, Lucas, mas prometo, vou te ajudar a descobrir.
Agora, tudo o que eu posso garantir é que esses nomes mudam a vida de muita gente. O sol já ia alto quando decidiram caminhar até uma vila próxima, disfarçando-se entre os poucos feirantes e comerciantes. Lucas puxava Eduardo, orientando-o a andar cabisbaixo, a mexer nos bolsos, a não encarar ninguém no olho. A cada esquina, o menino farejava o perigo, tentando decifrar nos rostos se alguém reconhecia Eduardo, cujo rosto já circulava no rádio e em cartazes improvisados. No armazém da esquina, Lucas conseguiu trocar uma fruta madura por 2 informações. Um contato com seu Osvaldo, taxista de confiança, e a notícia de que 2 figuras estranhas foram vistas perambulando por ali. Caçadores de recompensas a serviço de quem paga bem. Naquele momento, percebeu que não havia apenas um vilão. Havia um sistema inteiro aos seus calcanhares, pronto para esmagar qualquer ameaça à sua estabilidade corrupta. Numa travessia rápida por trás das casas de barro, encontraram seu Osvaldo, um homem sorridente de rosto sulcado pelo tempo, chapéu de palha e avesso a perguntas. Lucas fez um gesto silencioso, um aceno de confiança, daqueles que só quem já viveu a rua entende. "Para onde vão?" cochichou Osvaldo, alisando o volante do carro antigo. "Estação de rádio em Itabira", arriscou Lucas, testando o terreno. Osvaldo olhou de esguelha para Eduardo, reconhecendo vagamente o rosto famoso, mas nada comentou. "Entrem rápido e fechem bem as portas. Tem gente remexendo mais do que devia por aqui." O táxi cortou a estrada, balançando sobre buracos e desviando de crateras como quem foge do passado. No banco de trás, Lucas segurava o envelope como se fosse a bússola de seu mundo, e era, de fato, naquele momento. Durante o trajeto, Eduardo finalmente se abriu, expondo as origens de sua angústia. Quando percebi o tamanho do que estava acontecendo nas empresas e nos contratos com o governo, tentei convencer meus colegas a não fecharem acordo com gente como Celso Valente. Fui ameaçado, e quando enfim reuni provas... Fez pausa, olhando o exterior fugidio pela janela. "Eles sequestraram. Queriam que eu sumisse. Minha maior culpa é pensar que tudo isso, toda essa sujeira, nasceu também de vaidade", comentou, deixando escapar o peso de anos de omissão. Lucas ouvia, absorvendo cada palavra. Para ele, o poder era sempre uma coisa distante, um truque de gente grande. Agora via de perto as engrenagens do sistema, corrupção, ameaças e segredos comprando silêncios. Na chegada à cidade, Osvaldo sugeriu uma rota alternativa, evitando o centro. Passaram por vielas, separados por paredes rachadas e sons do cotidiano. Uma panela batendo, latidos, vozes soprando receitas e boatos. Itabira pulsava com aquela rotina ainda alheia ao drama que explodia por baixo dos panos. Na rádio comunitária, descontada do glamour da capital e do risco direto, Lucas procurou por Marina Tavares, nome dito como senha, esperança remota e promessa de alguma justiça. Perguntou a 3 funcionários, driblando a atenção dos demais. Encontrou-a nos fundos, uma mulher de pouco mais de 30 anos, rosto decidido e olhar que misturava cansaço e o brilho de quem nunca aceitou calar. Marina avaliou do que se tratava antes mesmo de ouvir toda a história. Fechou a porta atrás de si. "Se vieram até mim, é porque a coisa é séria. Mostre o que tem, devagar." Lucas entregou o envelope, as mãos trêmulas, mas as ideias arrumadas. "Precisamos de ajuda, mas não confie em ninguém daqui." "Eduardo", apontou o empresário, "foi sequestrado e está sendo caçado." Marina pegou o papel, os olhos avançando rápido sobre nomes, códigos e rabiscos. Pelo canto da folha, um sobrenome riscado por descuido chamou a atenção dela, o mesmo que pulsava no peito de Lucas. "A sua mãe se chama Vitória Carvalho?" perguntou, baixo. Lucas gelou. O peso da resposta o atravessou. "Sim. Você sabe o que aconteceu com ela?" Marina abaixou o olhar, compadecida. "Eu me lembro do caso. Sua mãe tentou denunciar esquema há anos, depois sumiu. É mais sério do que eu pensava." Uma explosão de sentimentos se fez no peito de Lucas.
Medo, esperança, raiva, vontade de correr. Finalmente, estava mais próximo da verdade. No rádio, a notícia soava diferente para quem entendia os códigos. A cidade estava agitada com a busca. Eduardo e Lucas, rostos em placas, suspeitos. Era preciso agir rápido. Com sua experiência e coragem, Marina bolou um plano. Iriam organizar tudo, digitalizar o dossiê e mobilizar gente de confiança. Não podiam confiar na polícia local ou nas autoridades comuns. O esquema era grande demais. Naquele instante, a luta de Lucas deixava de ser só por sobrevivência. Era também pelo passado, pela própria identidade, pelo nome da mãe jamais esquecido. Na mesma estação, sentaram juntos. Lucas, com o olhar inquieto, tentando conter a angústia de quem esteve solitário por anos. Eduardo, sentindo o peso da redenção. E Marina, determinada a romper aquela muralha de corrupção. Do lado de fora, a cidade continuava em movimento, mas, para eles, o mundo inteiro parecia descansar sobre aquelas poucas folhas de papel. O calor da tarde beginava a dar lugar ao frescor tímido do anoitecer. Mas dentro da rádio, o clima era de urgência. O pequeno escritório que Marina utilizava como refúgio e laboratório de denúncias estava agora transformado em centro de operação. No quadro branco, nomes e conexões iam surgindo conforme as páginas do dossiê eram analisadas. Era como montar um quebra-cabeça onde cada peça revelava não apenas a extensão da rede criminosa, mas também as feridas mal cicatrizadas de tantas vidas cortadas pela injustiça. Lucas, ainda processando o impacto de ouvir o nome de sua mãe ligado àquele escândalo, mantinha-se calado, com os olhos cheios. Marina sentou-se a seu lado, voz baixinha, sem perder a firmeza. Eu prometo, vamos descobrir toda a verdade. Também já perdi pessoas importantes por tentar lutar contra quem tem poder, mas a diferença é nunca desistir. A essas alturas, Eduardo já sabia que não bastava mais salvar apenas seu próprio nome. Ele precisava ajudar Lucas a entender o passado e, de alguma forma, garantir que o menino nunca voltasse a sentir-se órfão do mundo. Com Marina ali, sentiu uma esperança tímida surgir. Ela era o tipo de pessoa que não recua diante do medo. Estava acostumada com ameaças e intimidações dos donos do poder local. As horas corriam. Marina analisava nomes, ligava para contatos secretos e avisava aliados antigos, sempre cautelosa para não deixar rastros. A dedicação dela impressionava Lucas, que pela primeira vez em muito tempo sentiu-se protegido por alguém que parecia acreditar no impossível. Ele tentava ajudar, remexendo jornais antigos, apontando nomes que soavam familiares, revendo listas, tentando encontrar qualquer vestígio de sua mãe. Aqui, Marina, Lucas apontou mostrando um recorte antigo. Foi logo depois desse escândalo que ela sumiu. A jornalista estudou o texto e percebeu o calvário de Vitória, uma denúncia corajosa em um momento errado. Celso Valente, anos antes, emergia como colaborador influente em todos os debates sobre desenvolvimento local, enquanto nos bastidores comprava autoridades, ameaçava adversários e destruía quem ousava apontar seus crimes. Precisamos de provas sólidas, Marina explicou, dizendo a Eduardo. Se conseguirmos cruzar os nomes do envelope com documentos do Ministério Público aqui da cidade, chancelamos tudo. Só assim a imprensa nacional vai ouvir. Eduardo estava exausto, mas recobrou o espírito prático do executivo. Conheço 2 ex-aliados de Valente. Um deles fez fortuna rápida e sumiu do mapa depois de um escândalo. O outro ainda transita pelo poder, mas teme virar alvo. Marina sorriu de leve, confiante. Eles não vão se arriscar por telefone, mas eu conheço quem possa convencê-los a falar. Enquanto isso, Lucas vasculhava arquivos digitais. Num programa da rádio, noticiaram discretamente a busca pelo empresário fugitivo e um menino suspeito, pedindo informações. Marina rapidamente entrou em ação, falou ao vivo. Itabira, precisamos ficar atentos. Se você sabe de algo, denuncie de forma segura.
Proteja quem está ao seu lado e não se deixe levar por mentiras espalhadas para encobrir crimes maiores. No fim da tarde, chegaram informações. Um ex-aliado de Valente, identificado como Antônio Dias, topou falar desde que o encontro fosse reservado. Eduardo e Lucas aceitaram. Outro dilema: arriscar ou não em busca de respostas. Lucas, pese ao medo, insistiu. Se ele souber algo da minha mãe, temos que ir. No subúrbio de Itabira, num bar de esquina escondido, esperaram por Antônio. O homem chegou discreto, olhar desconfiado, barba grisalha, chapéu baixo. Sentou-se sem cumprimentar ninguém. Vocês estão mexendo num formigueiro perigoso, murmurou mirando Eduardo. Celso não perdoa quem joga luz onde há sombra. Eduardo assentiu, seguro de que precisava ir até o fim. Não nos resta alternativa, Antônio. Preciso proteger muita gente inocente. Antônio sorriu amargo. Inocentes? Seu amigo aqui, apontou para Lucas, está mais envolvido do que imagina. A mãe dele foi um dos primeiros alvos. Sabia demais. Tentaram calá-la de todos os jeitos até que ela sumiu. Lucas escutava em choque. Mas você sabe o que aconteceu com ela? Ela está viva? O homem apertou os olhos, sentindo o peso da verdade. Não posso afirmar, mas ouvi que foi levada para fora da cidade, ameaçada a recomeçar a vida, sem contato. Ela se recusou a entregar quem estava com ela. Era corajosa demais. O coração de Lucas batia em descompasso. Marina tocou seu ombro, transmitindo coragem silenciosa. Antônio prosseguiu. Eu vejo gente acabar de dois jeitos, fugindo para sempre ou enfrentando o medo. Vocês têm que decidir qual caminho querem. Ao sair do bar, Marina resumiu o sentimento. Eles vão tentar de novo tudo para nos impedir. Mas agora temos alguém de dentro disposto a falar. Naquela noite voltaram para a rádio. Lucas chorava baixo, abraçado às lembranças da mãe, do cheiro da comida simples, das cantigas de ninar. Eduardo, sentindo-se responsável por toda a dor gerada, prometeu ao menino. O mundo é injusto demais, com quem só quer justiça. Agora, Lucas, não deixarei você sozinho. Não importa o que aconteça. Marina, já mobilizando colegas de grandes jornais, sabia do risco. Ligou para um editor antigo e, com palavras cifradas, articulou o plantão em rede nacional. O dossiê ia ganhando forma, cruzando informações, mostrando transações criminosas em contratos públicos, nomes de políticos e empresários, e todos ligados sob o comando de Celso Valente. O prenúncio do fim daquele império criminoso surgia no horizonte, mas com ele aumentava o risco. Nos corredores da cidade, figuras suspeitas rondavam a rádio, deixavam recados, tentavam intimidar. Lucas, Marina e Eduardo sabiam que o momento de agir era agora ou nunca. Apesar do medo, algo novo crescia em todos ali. Uma coragem compartilhada, a certeza de que juntos poderiam romper o ciclo de omissão. E no silêncio da madrugada seguinte, enquanto preparavam um dossiê que mudaria a história da cidade e talvez do país, Lucas olhava para Marina e Eduardo, sentindo-se parte de uma família improvável, mas real. O sertão lá fora continuava seco e duro, mas dentro daquelas paredes germinava o desejo de uma justiça que pudesse florescer mesmo onde parecia impossível. O dia amanheceu diferente. Dos prédios baixos de Itabira até o sertão aberto, espalhava-se o cheiro agridoce de expectativa e tensão. Na rádio, Marina revisava arquivos, falava em voz baixa ao telefone, sempre apontando caminhos alternativos para Eduardo e Lucas, caso o plano precisasse ser abortado a qualquer segundo. O silêncio pesado dizia tudo. As peças estavam no tabuleiro, mas o jogo final seria perigoso demais para os incautos. Desde a noite anterior, notícias se alastraram pelas redes locais e nacionais. Comentários em sites, mensagens de voz apressadas e convocações públicas à cautela pululavam em todos os cantos. Fotos de Eduardo e Lucas estampavam as manchetes. Executivo e menino sumidos, o que sabem sobre o submundo político. Comentários divididos, conspirações voando em grupos de mensagem
E discretamente surgia uma onda de solidariedade. Vizinhos cuidavam uns dos outros, atentos a movimentações estranhas. Logo cedo, Marina reuniu os dois. Tinha os olhos cansados, mas brilhando de esperança. O plantão em rede nacional vai ao ar ao meio-dia. Ainda temos pouco tempo para cruzar as últimas provas. Recebemos documentos vindos do próprio Ministério Público, um dossiê anônimo e... Ela olhou para Lucas. Um áudio antigo, registrado por sua mãe pouco antes do sumiço. Lucas congelou. O áudio parecia um abraço frio, mas também um sopro de esperança. Marina colocou os fones nos ouvidos dele e de Eduardo. Era Vitória, voz suave e firme, dizendo: se um dia alguém ouvir isso, é porque resolvi lutar. Não posso me calar sabendo o que fazem com nosso povo. Mas se eu sumir, não se esqueçam de procurar por justiça. Eu acredito que a verdade uma hora vence. O menino segurou as lágrimas, o som ecoando por dentro como refazendo fragmentos da infância. Eduardo enxugou os olhos emocionado. Sua mãe foi uma gigante, Lucas. Isso ninguém pode apagar. O noticiário especial se aproximava. No estúdio, Marina preparava o roteiro, checava nomes e armava entrevistas com fontes protegidas. Lucas e Eduardo mal respiravam. Sentiam no peito a fogueira da espera, a dúvida se as provas eram suficientes, o receio de que tudo fosse em vão. Mas Marina mantinha o foco. Não podemos nos calar agora. Se formos silenciados, abrimos espaço para que sigam impunes. Hoje, quem comanda o ciclo da injustiça vai ouvir nosso grito. Preparados? Paralelamente, notícias davam conta de grupos desconhecidos rondando a rádio. A movimentação era vigiada pelo rádio amador da cidade, guardas atentos em portas de estabelecimentos confiáveis e pessoas comuns ajudando discretamente, fornecendo rotas de fuga e informações sobre possíveis emboscadas. Ao meio-dia, a reportagem ao vivo começou. Marina apareceu na tela, voz grave, serena, mas incisiva. Boa tarde, ouvintes e telespectadores de todo o Brasil. Hoje, trazemos à tona documentos inéditos que podem explicar o desaparecimento de líderes comunitários, esquemas de corrupção em licitações públicas e o envolvimento de figuras conhecidas do cenário político nacional. Entre eles, Celso Valente, atualmente apontado como mentor por trás de uma vasta rede de corrupção. O material chegou até nós graças à coragem de um executivo e de um jovem que, mesmo em meio ao medo, colocaram a verdade acima de tudo. Eduardo e Lucas acompanharam, segurando-se nos bancos, sentindo a tensão nos ossos. A cada palavra dita por Marina, nomes eram trazidos à luz, cifras desvendadas, contratos explicados e falcatruas expostas. O nome de Vitória Carvalho finalmente era lido em público, desta vez não como vítima, mas como heroína. A reação no país foi intensa. Redes sociais explodiam, o debate público tomava as ruas, protestos começaram nas praças das cidades vizinhas. Cartazes de justiça por Vitória surgiram, acompanhados por pedidos para que o caso de Lucas e Eduardo não ficasse impune. O repúdio à corrupção ganhou rostos e vozes. Do outro lado, o agente Paulo, do Ministério Público em Brasília, contatou Marina, pediu sigilo nos próximos movimentos e apoio para garantir a segurança do trio. Por um momento, a esperança quase desfez o medo, mas, do lado de fora da rádio, carros não identificados começaram a rondar. Celso Valente, temeroso de perder o controle, enviava recados ameaçadores, agora não apenas velados, mas explícitos. Era o ponto máximo do risco. Com auxílio de vizinhos e da rede de proteção criada em torno de Marina, Lucas e Eduardo organizaram uma evacuação rápida. Pelas traseiras da rádio, saíram em direção ao interior, onde uma casa conhecida por amigos de infância de Marina seria o novo esconderijo. Na fuga, Lucas correu por entre vielas, ouvindo Mariana dizer por trás: "Nunca pensei que minha profissão me colocaria nessas situações, mas nunca me senti tão viva."
Quando chegaram a casa, exaustos, foi a vez de enfrentar a dúvida: continuar a fuga ou reagir. Ali, Marina uniu todos em um círculo: Lucas, Eduardo, ela e os amigos que ofereceram abrigo silencioso. O ambiente era simples: paredes de barro, estrado velho na sala principal, cheiro de café passado e esperança ferrada. Lucas finalmente desabafou tudo. Quando perdi minha mãe, perdi a vontade de confiar. Mas as pessoas certas continuam achando a gente, mesmo quando a gente se esconde. Hoje, se tiver que lutar, vou lutar. Os rostos se comoveram. Eduardo segurou as mãos do menino. Você não está mais sozinho e não vai mais estar. O que precisa de mim, eu faço. Noite adentro, começaram a planejar o grande passo: entregar pessoalmente o restante das provas ao Ministério Público em audiência especial, com proteção direta da Justiça e acompanhamento de toda a imprensa, mobilizada por Marina. Foram dias de expectativa e cautela. Nos noticiários, novos detalhes surgiam. Políticos e empresários envolvidos começaram a ser afastados de suas funções e investigados pela Corregedoria. O nome Lucas Carvalho tornou-se símbolo de resistência juvenil, enquanto menções a Eduardo apareciam como exemplo de redenção e coragem. E Vitória, enfim, recebia reconhecimento público por sua coragem. Na véspera da audiência final, Lucas saiu ao quintal e, olhando para o céu escuro e estrelado, sentiu-se menos pequeno. Fechou os olhos e, em silêncio, pediu que a mãe tivesse paz, onde quer que estivesse. O vento quente trouxe por segundos o aroma de infância distante. Sabia que o pior ainda estava para acontecer, mas naquela noite leonina havia no peito do menino a certeza de que, em algum lugar entre o medo e a esperança, o amor que une as pessoas pode ser mais forte do que o poder daqueles que tentam controlá-las pelo terror. No dia seguinte, com o nascer do sol, chegou a hora. Iriam até o fórum sob custódia, com multidão à porta. Ao cruzar os portões, Lucas sentiu o peso do passado, mas também um estranho alívio. Pela primeira vez, o menino do sertão não fugia mais. Estava ali, pronto para ser ouvido, e talvez para finalmente ser acolhido. O fórum de Itabira nunca estivera tão agitado. Telões transmitiam o movimento das autoridades, jornalistas disputavam cada palmo de calçada e uma multidão de curiosos, ativistas, estudantes e moradores se acotovelava para ver de perto o pequeno grupo que virou Esperança Nacional. A atmosfera era elétrica, vibrante de ansiedade e de solidariedade. Lucas respirou fundo ao desembarcar, sentindo pela primeira vez que não era só invisível, mas também fundamental para uma história maior. Eduardo ajeitou o paletó, ainda gasto, mas agora vestindo-o como símbolo de quem renunciou ao conforto para abraçar a verdade. Marina, com pastas de documentos e gravações, liderava a marcha serena rumo à sala do tribunal, cercada pela equipe do Ministério Público, que finalmente assumira as rédeas da ação. Ao entrar, Lucas sentiu as pernas tremerem. Encontrou rapidamente no público rostos afeitos e desconhecidos. O velho seu Osvaldo lhe acenou com discrição. Uma vizinha de infância de sua mãe chorava baixo, tocando o peito. Repórteres transmitiam ao vivo, atentos a cada olhar. O juiz, uma mulher de semblante justo e com paixão nos olhos, presidia a audiência. Logo no início, Marina apresentou o dossiê. Falou do papel corajoso de Vitória Carvalho, da perseguição sofrida por ela e tantos outros. Mostrou a gravação resgatada, a voz de Vitória ecoando no recinto, emocionando a todos. Eduardo confirmou a autenticidade dos documentos, detalhando com humildade como havia se silenciado por medo e poder, e como Lucas foi a peça que tornou possível a virada. As provas eram robustas. Políticos famosos, nomes de empresários poderosos, conexões secretas e contratos fraudulentos estavam minuciosamente detalhados, e o Ministério Público anunciou, ali mesmo, investigações e prisões de envolvidos.
O plenário irrompeu em aplausos contidos, lágrimas e abraços. Do lado de fora, a notícia era transmitida em tempo real, e nas redes uma onda de comoção percorria o país. Mas o ponto alto da audiência estava reservado para Lucas. Chamado à frente pela juíza, o menino foi conduzido por Marina e Eduardo até a bancada. Seus passos eram pequenos, mas cada olhar, cada gesto, tinha agora o peso de milhares de vozes. "Lucas?", perguntou a juíza, voz suave. "Depois de tudo o que passou, o que deseja para si daqui em diante?" O menino olhou ao redor. A sala, os rostos, Eduardo, Marina. Pensou por um segundo e respondeu, sem medo: "Quero ter um lugar onde eu possa confiar. Quero ter alguém para chamar de família e não sentir mais medo de confiar no mundo." A juíza sorriu. "Você já conquistou isso, Lucas. O Estado vai garantir todos os seus direitos, proteção e acompanhamento especializado. Mas entendo que seu maior desejo é o de pertencer. E por tudo que prova sua coragem e a ligação espontânea criada com o senhor Eduardo", olhou para o empresário emocionado, "está sob análise o pedido de tutela provisória. Parabéns pela sua força e ao senhor, pela transformação." O plenário se emocionou. Eduardo se ajoelhou, olhando Lucas nos olhos. "Eu sempre trabalhei com números, com contratos. Nunca imaginei que aprenderia tanto sobre ser humano com um menino de 12 anos. Não vou desistir de você, tá me ouvindo? Somos família agora, se quiser." Lucas sorriu largo e Marina, emocionada, os envolveu num abraço longo. O menino, que antes era apenas um vulto entre ruas e trilhas de sertão, sentiu o coração finalmente ancorado em terra firme. O tempo passou e os desdobramentos foram muitos. Celso Valente e seus aliados foram processados, perderam influência e responderam em liberdade pelos crimes. Mas o ciclo de abuso foi enfim exposto e enfrentado publicamente. A história de Lucas e Eduardo ganhou o Brasil, inspirando debates em escolas, famílias e coletivos comunitários, mostrando que coragem e compaixão podem florescer onde parecia impossível. Lucas reencontrou parte de sua história, registros de sua mãe, novas pistas sobre seu paradeiro e, ainda que não tenha tido um reencontro físico naquele momento, descobriu que ela sobreviveu, seguiu em frente, inspirando outros com sua luta. Na nova casa, ao lado de Eduardo, com Marina sempre presente, aprendeu a confiar, a sonhar com um amanhã mais gentil. O menino tornou-se símbolo, mas nunca deixou de ser menino. Gostava de descer correndo as ruas com os colegas da escola nova, fazer perguntas para Marina sobre o universo das notícias e ajudar Eduardo a cuidar do jardim, agora repleto de pequenas flores resistentes, como as que nascem no meio dos mandacaros. E assim, numa tarde serena, sob o mesmo céu que já lhe fora adversário, Lucas, sentado ao lado das pessoas que se recusaram a abandoná-lo, olhou para o horizonte e soube que, por vezes, é possível florescer mesmo nos desertos mais áridos, porque coragem e amor têm raiz funda, e pertencimento não se conquista por destino, mas por escolhas diárias de confiança mútua. Se você se emocionou com a história de Lucas e Eduardo, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários o que mais te tocou e curta para que mais pessoas conheçam o poder de lutar por justiça e recomeço. Sua participação ajuda outras histórias a também ganharem voz. Até a próxima jornada.